Fala galera, professor Samuel aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cinemática escalar e movimento uniforme. Cinemática escalar, ela é muito estudada no ensino médio, no primeiro ano, e também nos anos finais do ensino fundamental 2, nono ano. Antes de começar a falar de cinemática, a gente tem que ter o conceito, essa palavrinha importante aqui, ó, cinemática. Cinemática, a gente pegar o comecinho dela, cinema. Cinema quer dizer movimento. Então, na cinemática, a gente vai estudar o movimento dos corpos, de móveis aí. Tudo que esteja em movimento. Movimento dos corpos, então. Nesse primeiro momento, na cinemática, a gente não vai preocupar com o que causou aquele movimento. Isso a gente vai ver mais adiante na dinâmica. Dinâmica, a gente vai ver que uma força gera uma aceleração. Uma força aplicada em um corpo gera uma aceleração sobre ele. Mas no primeiro momento, então, só na cinemática, a gente vai estudar o movimento propriamente dito. O que está acontecendo? Está se movendo, mas em função de quê? Qual posição, quanto tempo gasta, qual a velocidade que ele está. Antes de começar, a gente tem que ter definição de ponto material. Vamos imaginar, estou eu aqui dentro do meu carro. Estou na estrada. Se eu me comparar, por exemplo, com uma placa aqui. Meu carro, comparado com uma placa, ele é grande. Mas vamos imaginar agora que uma segunda pessoa, sobrevoando de helicóptero, observa o meu carro. Ela vai enxergar o carro como um corpo extenso? Não, ela vai ver um pequeno ponto material, uma coisa bem pequena. Então, o ponto material está diretamente ligado com a distância que eu estou de determinado objeto que eu estou observando. Então, o ponto material, tudo pode ser um ponto material. A mesma coisa, vamos pegar aqui ó, o Sol. Ao redor do Sol giram os planetas, em órbitas específicas aí. A Terra orbitando o Sol. Ela vai ser um corpo extenso ou um ponto material? Vai ser um ponto material. Por quê? A distância Terra-Sol é muito grande, uma grandeza astronômica aí. Então, quanto mais distante estiver o corpo, sempre a gente vai considerar ele como ponto material. Se estiver próximo, um corpo extenso. Um carro pode ser um corpo extenso ou pode ser um ponto material. Depende da distância que eu estou dele, que eu estou observando ele. Posição e trajetória. Quando eu falo em posição e trajetória, vamos lembrar de uma rodovia aqui, uma BR. Essa rodovia tem diversos marcos quilométricos. Esses marcos quilométricos indicam a posição que eu estou de determinada rodovia. Lembrando que essa rodovia tem um começo e tem um fim. Essas placas vão indicando a posição que eu estou nelas e, consequentemente, a trajetória. Se eu estou, por exemplo, aqui, 37, no quilômetro 37 até o quilômetro 40, eu vou definir que eu tenho uma trajetória positiva se eu estou indo do 37 para o 40. Por quê? Porque eu estou a favor do movimento. Mas vamos imaginar agora que eu estou no sentido contrário. Estou voltando. Então, eu teria uma trajetória negativa. Então, aqui, negativa contra o sentido do movimento. E aqui, positiva a favor do sentido do movimento. Referencial. Referencial, a gente sempre vai ter que adotar referenciais inerciais no estudo dos movimentos. Ou seja, referenciais que estejam em repouso. Por exemplo, vou pegar a mesma placa, vou imaginar que eu passo perto dessa placa com o meu veículo. Ele passa na autoestrada, perto dessa placa. Então, meu marco referencial, o meu referencial, o que eu vou observar para saber se meu veículo está em movimento ou não, vai ser essa placa está em repouso. Da mesma forma, posso adotar uma árvore, tudo que esteja parado. Então, referencial a gente fecha nisso aí. Deslocamento e distância percorrida. Deslocamento. Vou imaginar a minha mesma via. Começo aqui no quilômetro 25
e vou até o quilômetro 30. Certo? Quanto que eu percorri? Qual foi a minha distância? A minha distância percorrida foi 5 quilômetros. Fácil de deduzir, né? Ok. Mas vamos imaginar que eu vou até lá, até os 30, depois eu retorno até os 25. Então, a distância percorrida vai ser 5 mais 5. Percorri ao todo 10 quilômetros. Ah, e o deslocamento? Imaginar, saí daqui, fui até no marco 30 da rodovia, só que depois eu voltei. Olha só, eu voltei na origem, da onde que eu saí. Qual foi meu deslocamento, então? O deslocamento meu vai ser 5 menos 5, 0. Olha só, por mais que eu tenha andado 10 quilômetros, que eu tenha percorrido uma distância de 10 quilômetros, meu deslocamento foi só de 0 quilômetros. Foi de 0 quilômetros, na verdade. Por quê? Porque eu voltei da onde que eu tinha partido. Partido 25, fui até no 30, mas eu voltei. Eu voltando, então, tive um deslocamento total de 0 quilômetros. Mas vamos imaginar que eu volto até o 26. Qual foi meu deslocamento, então? 1 quilômetro. E por aí vai, seguindo a lógica aí. Então, para a gente começar a brincar aí, velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ela trabalha com o quê? Com o deslocamento Esse deslocamento no Sistema Internacional de Unidades, ele é medido em metros em função do tempo. Deslocamento é em função do tempo. O tempo também, pelo Sistema Internacional, é medido em segundos. Então, a minha velocidade média vai ser medida pela distância sobre o tempo. Vai ser medida, então, em metros por segundo. Alguns problemas trabalham com a velocidade em quilômetros por hora. Tudo muito normal. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E assim vice-versa. Se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Com isso, aquela fórmula ela resulta na tão conhecida equação do sorvete. O que vem essa equação do sorvete? S igual a S0 mais VT. Olha aqui, ó. Sorvete. Sorvete, fala que não parece. Então, o que vem a ser isso? O S vai ser a nossa posição final. Posição final. Aqui vai ser a nossa posição inicial, também medida em metros, não vamos esquecer das unidades aí. Opa! O V, a velocidade média, essa daqui, medida em metros por segundo. E T, o tempo que eu gastei para percorrer determinada distância. Interessante aí, né? Sorvete. Equação da posição, movimento uniforme. Aí tem a equação horária, a mesma equação aqui. Então aqui agora eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo, movimento uniforme. Quando eu estiver trabalhando com velocidades positivas, ou seja, meu carro está indo a favor da minha trajetória, meu gráfico vai ser uma reta paralela acima do eixo X, no caso o eixo tempo aí. Ele está acima, olha o zero aqui, o marco zero, olha onde que está passando a minha reta. Se for um movimento contrário à trajetória, estou voltando conforme minha trajetória, por exemplo, eu estou do quilômetro 30, estou voltando por 25, então está contrário, então vai ser um retrógrado, vou ter velocidade negativa.
Isso é bem tranquilinho aí. E também eu consigo verificar o deslocamento do meu veículo, quanto que eu percorri, simplesmente pela área de um gráfico. Olha só, veja na figura seguinte o diagrama que relaciona a velocidade v com o tempo para um automóvel que se move com velocidade constante de 60 km por hora. Então, a velocidade, 60 km por hora. E que viaja durante um tempo de 2 horas. Ok. 60 km em 1 hora. Se passar 2 horas, terei percorrido, então, 120 km. Tranquilão aí, né? 120 km. Vamos ver se a área do gráfico aqui é essa mesmo? Vou imaginar que eu saio a 1 hora da tarde e chego às 3 horas. Olha só, área do gráfico. Aqui eu tenho medindo 3 menos 1, 2. E aqui eu tenho medindo 60. Olha só, 60 vezes 2, 120. Então eu posso falar que a área do gráfico, abaixo da reta velocidade, vai ser definida como deslocamento. Ou seja, a distância que eu percorri, o quanto eu andei em determinada rodovia aí. Tranquilinho também. Vamos lá, exercício. Tiago e Paula, estudantes de engenharia. Tiago estuda no IME, no Rio de Janeiro. E Paula no ITA, em São José dos Campos. Partem de carro simultaneamente, cada um da cidade onde estuda, para se encontrarem. As cidades em questão distam, ou seja, têm uma distância de 340 km uma da outra. Considere a velocidade do carro de Tiago constante e igual a 80 km por hora. E a velocidade do carro de Paula constante e igual a 90 km por hora. Considere a posição 0, km, a origem do sistema de referência, em São José dos Campos. Primeiro, quem que está partindo de São José dos Campos? Vamos olhar aqui, ó. E Paula estuda no ITA, em São José dos Campos. Então, a velocidade do carro de Paula é igual a... Tá. Então, Paula, ela estuda em São José dos Campos. Então, aqui é o meu quilômetro 0. Ok. Primeiro, letra A. O intervalo de tempo gasto para que os dois estudantes se encontrem. Legal. E a posição da estrada em que os dois estudantes se encontrarão. Turma, para isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que definir as duas equações da posição, tanto para Paula quanto para Tiago. As duas equações da posição. Equação da posição de Paula. Paula começa no marco 0, não é verdade? Começa no marco 0. Se ela começa, ela está indo a favor da trajetória. Então, eu tenho aqui um mais. Qual que é a velocidade de Paula? 90, tá? 90 quilômetros. Posso colocar o 90 km por hora? Posso, porque aqui ele não pediu para colocar em unidades do sistema internacional. Mas eu tenho tempo? Tempo aqui não tenho, né? Tem que deixar o T. Depois, o próximo aqui, Tiago. Tiago está a uma distância dela de 340 quilômetros. Só que ele está voltando, está indo contrário à trajetória. Por isso que até o meu sinalzinho está aqui, ó, negativo. Então, 80T. Essa aqui, lembrando que é a letra A. Então, vamos lá. Os dois têm que se encontrar. Então, a posição de Paula tem que ser igual à posição de Tiago, ok? Então, aqui, 0 mais 90T tem que ser igual a quanto? A 340 menos 80T. Passando 80 para cá, ele fica 170 somando os dois, né? 90 mais 80, 170. Igual a 340. T igual a 340 por 170, 2 horas. Então, em 2 horas, os dois vão se encontrar. Ok. Qual a posição da estrada em que os estudantes se encontrarão? Turma, facílimo aqui, hein? Posso substituir na equação horária de Paula ou na equação horária de Tiago. Vou substituir na de Paula, vai ser mais fácil. Então, aqui, S Paula igual a 0 mais
90 vezes 2. 90 vezes 2, S Paula, igual a 180 quilômetros. Ou seja, estarei a 180 quilômetros de onde? De São José dos Campos. São José dos Campos. Atividade fácil aí. Tentem fazer ela, revisem o conteúdo, dê um pause no vídeo aí e a gente vai passar para a atividade 2. Um automóvel puxa um reboque em uma estrada se movendo com velocidade constante de 54 km por hora. Então já tem a velocidade aqui, ó. Velocidade 54 km por hora. Ou seja, ele anda 54 km em uma hora. À sua frente encontra-se uma ponte com 50 metros de extensão. E a pergunta: quanto tempo gastará o conjunto, automóvel e reboque, os dois, para ultrapassar completamente a ponte, sabendo que os veículos apresentam 10 metros de comprimento total? 10 metros de comprimento total. Então, turma, qual que vai ter que ser a distância que eu vou percorrer então? Distância total. Quanto que vai ser meu ΔS aqui? Terei que somar os dois. Por que tem que somar os dois? Porque se passar só o automóvel, o reboque fica para trás e não faz sentido. Ele não vai se desprender do reboque e continuar andando. Eu preciso do reboque também. Então eu tenho que considerar a distância da ponte, o comprimento da ponte, ou melhor, e o comprimento do carro com o reboque juntos, que vai dar 60. Então aqui eu tenho 60 o quê? Metros. Atenção aqui agora, hein? Essa velocidade está em km por hora. Velocidade em km por hora. 54 km por hora. Posso deixar a velocidade em km por hora e o deslocamento em metros? Impossível, não pode trabalhar com metros e quilômetros. Tem que ser padrão. Então o que eu vou vir fazer? Vou dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, eu vou encontrar aqui um 15. 15 metros por segundo. Ou seja, percorro 15 metros em um segundo. Então aqui, ó, vamos lá, equação velocidade média. Variação da posição sobre variação do tempo. Posição. Vou percorrer 60 metros. Tenho tempo? Não tenho. Mas aqui, ó, eu tenho agora a velocidade. Regrinha de 3 aqui, ó, multiplicação cruzada, ó. 15 ΔT igual a 60. Olha só, ΔT 60 sobre 15. Isso aqui vai dar um 4. 4 o quê? 4 segundos. Gasto 4 segundos, então, para ultrapassar essa ponte de 50 metros, com uma velocidade de 15 metros por segundo, juntamente com meu carro e meu reboque. Aí, na videoaula de hoje, a gente tem mais uma atividade aí, só para a gente consolidar. Na FUVEST 2009, Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, tem que fazer um esboço aqui, gente. Marco zero da estrada. Constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, velocidade média 80 km por hora, 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e então estava passando pelo marco zero. Pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média. E essa velocidade aqui agora, hein? Essa velocidade média aqui, ó, essa velocidade de Pedro. Olha só, Pedro
teve que sair mais rápido. Por que ele teve que ser mais rápido? Para tentar alcançar a Marta, né? Porque a Marta já estava na frente. Mantendo-se essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação D. Interessante essa questão boa. Muito similar àquela outra atividade que a gente fez, a questão 1. Vamos fazer aqui primeiro, equação da posição de Marta. Olha só, Marta estava a 80 km por hora. Certo, no entanto, quando já estava no marco do quilômetro 10, olha só, então ela já estava no quilômetro 10. O marco inicial dela vai ser 10, então. Por quê? Eu quero considerar o ponto que Pedro parte também, e o Pedro parte do marco 0. Olha só, Marta estava com 80 km por hora, 80 T. E Pedrão estava partiu do marco 0, só que ele foi mais rápido, ó. Foi com 100 para tentar alcançar Marta. Então, para se encontrarem, as duas posições têm que ser iguais. Então, eu terei aqui ó, 10 mais 80T igual a 100T. 10 igual 100 menos 80, ó, 20T. T igual a 10 sobre 20. Então, eu teria um tempo aqui, ó, meia hora. Em meia hora, gente, em meia hora, quanto terá percorrido Marta, por exemplo? Ó? 10 mais 80 vezes 0,5. Marta estará em qual marco? Então, aqui, ó, 10 mais 40. Marco 50, ó. E se eu fizer com o de Pedro, hein? 100 vezes meio? Meia hora? Então dá 50 também, ó. Então, resposta correta, ó. Se encontrarão no quilômetro 50 de determinada rodovia aí. Questão fácil também, muito parecida. Essas questões seguem a mesma base, a maioria delas. Pontos de encontro, tempo gasto, você determinar a posição inicial, a velocidade, tudo isso na cinemática escalar. Bem tranquila, movimento uniforme. Esse é o último exercício aí. Revisem o vídeo um pouco longo, mas que vai dar uma base boa para os estudos aí. Então, boas aulas aí, bons estudos e até o próximo vídeo.